Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio no nosso SedaCast. E hoje eu tenho a honra de ter como convidada Sarinha, Sara Urbano. Olá! Seja muito bem-vinda. Quando eu vou contar uma história, já começar contando história, porque esse podcast é um podcast diferente. Vamos falar sobre perrengues. É um podcast animadão. Sara, você teve muito perrengue? Eu sou um perrengue. Então a gente vai disputar quem teve mais. Vamos disputar. Bom, mas eu queria contar um pouquinho da história, de como que eu conheci a Sara. Eu lembro que eu cheguei no primeiro dia, cheguei na seda, abri a porta e falei, e agora, quem que eu procuro? Aí, quem tava lá? Quem estava lá? Sara. E aí ela já chegou com um sorrisão. E aí, tudo bem? Como foi de viagem? Aí eu, não, fui bem e tal. Me mostrou praticamente a cidade toda. A gente foi no Temple Bar, tiramos várias fotos. As melhores fotos que o Vinícius tem, inclusive, foram eu que tirei, tá? Ele nunca me marcou, nunca me mencionou no canal. Olha aquela, né? Tô ferida. Eu tô sentindo. Mas é verdade, as melhores fotos foram mesmo. Ainda utilizei muito elas. Enfim. Conta um pouquinho pra gente, que não te conhece ainda, quem que é a Sara, como que a Sara veio pra Irlanda. Oi. Eu sou Sara, eu moro aqui na Irlanda há mais ou menos 2 anos e 9 meses. Antes de vir pra cá, eu morei um pouquinho em Portugal. Eu saí do Brasil direto para Portugal e depois lá em Portugal eu decidi vir pra Irlanda por razões óbvias. Euro, money. E, enfim, tô aqui nesta jornada de muitos perrengues, né? Perrengues com a língua, perrengue com a casa, dividir a casa com muitos... Trabalho. Muitos não, né? Trabalho, alguns boys. Muitos não, porque né, eu sou uma moça recatada. Isso. Eu conheci o Vinícius através do Hugo. Do Hugo. O Hugo, nosso querido amigo comum, que é também um gerente aqui na Seda. E ele me apresentou o Vinícius. E aí, quando eu encontrei o Vinícius, ele tava com aquela carinha de bichinho na cidade grande. Perdido. Levei ele interior. pra tomar um café, assim. Aí ele, nossa, quanto é esse café? É verdade, eu lembro. Ai, Já pensando porque eu tinha chegado com real convertido, né? Gastando em real, eu já logo perguntei quanto que é esse café. Ele perguntou, aí eu falei, calma, meu filho, vou te pagar um café. Verdade. Tô te devendo. Agora eu posso pagar um café. Não. Em euro. Em euro. E não sabia nem onde era o açúcar, onde colocava Verdade. açúcar. Queimou a boca, tadinho. Bem bichinho, assim, do mato, Foi. sabe? Esse primeiro dia eu cheguei tão assim, olhando do interior, cheguei na cidade grande, parecia igual a Índia Serena. Só faltava falar São Paulo. Eu adorei quando eu cheguei aqui. Eu não lembrava dessa, que eu queimei a boca. Verdade, Vou fazer merchandising no Starbucks, não foi? Boa, verdade. Tadinho. Daí tirei umas fotos dele, ele ficou tão feliz. Nossa, enfim. Foi o melhor dia, assim, da Irlanda. Sério, eu agradeço demais. Só gratidão. Mas é que falando sério, é difícil, né? Você chegar em um país que você não conhece ninguém. Eu não conhecia ninguém. Quando eu cheguei aqui, fiquei alguns meses ali fazendo amigos, então, fazendo contatos. E ter uma pessoa que uma referência ali pra você, que vai te mostrar a cidade, te levar pra tomar um café, te mostrar o Temple Bar, enfim. Faz toda a diferença. Supermercado faz diferença. E você falando isso, é uma das coisas que eu procuro fazer até hoje, quando alguém chega e me manda mensagem, cheguei e tal. Eu lembro disso, de que você foi a primeira pessoa que levou, tal, que mostrou. Então eu tento passar esse sentimento que eu senti quando você fez comigo para as pessoas hoje. Aí eu falo, eu não levo pra tomar um café. Eu falo, vamos lá comer um donuts. Aí ele leva pra comer um donuts. Mas é muito bom isso. Como que logo quando a gente chega, a gente sente, sabe, acolhido. E pra fechar com chave de ouro, eu levei o Vinícius na Pennies, a queridinha dos estudantes, dos intercambistas, pra comprar roupa. Eu não trouxe ele roupa. Não trouxe muita roupa, ele trouxe uma mala pequena. Só que o Vinícius, ele viu as roupas baratas na Pennies e ele literalmente encheu a cesta dele. Ele encheu. E aí ele ia com a mãozinha assim esticada, eu fazia, não. Aí ele ia com a outra, você precisa disso? Aí ele pegou, eu me lembro, acho que foi uma bermuda, ele pegou 3 de cores diferentes. O mesmo modelo de cores diferentes. Aí eu, não, calma. É uma pra cada dia. Pra quem não podia pagar um café,
Ele Essa ficou foi animado. muito boa, E eu verdade. vou confessar, eu vou falar um podre do Vinícius. Até Meu hoje ele é Deus. assim, tá, gente? Eu vou na Ele Pênis. vai nas lojas, ele sai comprando tudo, enche o carrinho. Vocês já viram os stories dele? Sou leonino, gente. Não tem como. Roupa é o meu ponto É fraco. o seu ponto fraco. Pois é. Por isso que cada dia ele tá com uma roupa diferente. E agora nas Europa, Sorry. ganhando em euros. Agora a gente lava muitos vasos. E aí a gente vai contar pra vocês os nossos perrengues. Por que a gente quer compartilhar isso? Pra que vocês saibam o outro lado da moeda também, de forma divertida. Óbvio que quando acontece nem sempre é tão legal. Eu já chorei com alguns perrengues, né? Chorei em... Já pensou em voltar pro Brasil? Fala que eu Não, isso não. preciso não. Não é pra tanto, amiga. Me força. Brincadeira. Não, nunca pensei, mas eu já pensei em... não sei, me questionei assim, Sim. né? Por que eu tô fazendo isso, né? O que eu tô fazendo, enfim. Mas, e aí na hora, assim, eu já me lembro uma vez que chovia, né? E eu tava indo contra a chuva e a chuva no meu rosto e eu chorava e misturava as lágrimas com a chuva e eu achei aquilo Nossa, tão que profundo triste. e romântico, bem dramático, e eu pensei, nossa, eu tô tipo a Adele agora. Então. Só Mas, faltou colocar no foninho a Adele cantando. eu vou cantar. Tá bom. Não. Pelo amor de Deus. Aquele. Mas agora a gente ri disso, porque de fato é engraçado Sim, e a gente vai sim. contar pra vocês rirem com a gente e da gente também. Você contou um perrengue esse, eu vou contar um meu que aconteceu. Recente. Esse é recente, ainda vou expor, viu? Porque você falou que podia expor, hein, minha amiga? A Ellen, minha amiga lá do trabalho. Vou expor ela aqui. Enfim, estávamos saindo do serviço e ela recebeu uma proposta de trabalho, cash in hand, todo mundo animado. Fiquei, nossa, vai, cash in hand. Aí o cara, não sei se ele era indiano, do que ele era. Cash in hand é pagamento. Cash in hand é dinheiro na hora, na mão. Give money. E aí, ele começou a ligar pra ela, tipo, absurdamente. Ligou umas 4 vezes, assim. E ela, eu já estou indo. E aí, ele pedia pra ela compartilhar a localização dela, né? Aí, eu falei, calma aí, né? Porque né, ele quer essa localização. Aí ela, Como assim, tá com ciúmes, Vinícius? não, deixa eu explicar a situação, né? Contexto. Porque aí ela já despertou um pouquinho, tipo, poxa, por que ele quer minha localização se eu vou encontrar ele? Ficou alerta, subiu ali a bandeirinha vermelha. Falei- Red flag, garotas. E aí eu falei, aonde ele vai te encontrar? No mercado? Porque era pra trabalhar no mercado. Ela, não, ele quer me encontrar na estação de Duncondra. Aí eu fiquei tipo, na estação? Como assim? Beleza, aí ela, vamos comigo. Aí eu falei, meu Deus, não conheço ninguém. Eu falei, vamos, vai, não vou deixar vocês sozinha com o cara e tal. Claro, temos Chegando que lá. proteger as donzelas. Chegando lá, desci do ônibus com ela. O cara tava com o carro atrás do ônibus. Aí eu já, tipo, ele não tava na estação? Por que ele tá dentro de um carro pra ela? Ali, naquela hora, eu já comecei... gente, o meu rim, assim, então, não tá funcionando. Já comecei a tossir. Aí ele abriu a porta do carro pra nós dois entrar. Gente, vocês entraram? Entramos. Entrei com o maior Pera, medo. isso é história de... É um perrengue. ou é um... É um perrengue, porque... Aí ele começou a dirigir o carro, assim, e foi indo. Aí eu falei, where are you going? Com aquela voz já, tipo, Deus. Aí engole seco. Segura na Na mão de Deus. E aí ela conversando com ele em inglês, ele falando e tal. Enfim, esse foi o perrengue. Deu tudo certo, ele tava indo pro Phoenix Park, mas eu falei assim, não, a gente vai ficar ali na O'Connell. Então a gente desceu na O'Connell e ele foi pro Phoenix Park. Mas por que ele... Não entendi, por que ele colocou vocês dentro do carro? Eu também não. Eu entrei no carro sem entender, só entrei porque, tipo, ela entrou, falei, Será que vou ele não deixar uma explicou em mulher inglês e vocês sozinha. não entenderam? Tem essa possibilidade. Pode ter acontecido. Sabe por quê? Eu já vou emendar uma história. Uma amiga minha, ela tinha um conhecido irlandês e ele precisava de alguém pra fazer um cleaner na casa dela, uma limpeza. E ela indicou uma amiga, só que a amiga tinha um inglês muito, muito, muito básico. E a amiga foi lá pra casa, ela tá limpando e o cara falando com ela. E ela fazia o quê? Como um bom e velho intercambista que não entende o que o outro tá falando, 2 coisas. 1, tá risada. Sorri. E 2, yes. Yes, A ok. gente fala yes, então yes, ou então a gente dá risada, né? Yes, ok. E não entende, né? E ela continuou rindo pro cara, e ele falava e foi se aproximando, e ela rindo e falou yes. E aí ele foi e colocou a mão no seio dela.
As duas mãozonas assim. A menina parou, começou a gritar e saiu correndo da casa. E o cara ficou assustado, assim, tipo, não vai, desculpa, não sei o quê. O mínimo que ela entendeu ali. Ela foi embora chorando, desesperada. Gente. E ela ligou pra amiga e falou, esse cara me assediou, ele colocou as mãos em mim. E a amiga, ela conhecia esse irlandês, né, lembra? E ela ligou pro cara e falou assim, eu não acredito, você sempre me pede indicação, eu sempre envio as minhas amigas aí, etc. Não é possível que você fez isso. E aí ele falou, mas eu perguntei pra ela. Aí ela falou, o que você perguntou? Primeiro eu falei que ela era bonita. E depois eu perguntei se eu podia me aproximar. Ela disse que sim. E aí eu falei, o seu corpo é muito bonito, será que eu posso te tocar? Ela disse sim. Nossa, mas ele tocou. E ela sorria. Ele falou, ela sorriu e disse que sim. Gente, eu achei que eu podia. Ela sorriu e disse que sim, ele já, tipo, vou tocar. É lógico que, né, ela foi adiante, enfim, tomou as providências. Mas qual é a lição aí pra isso? É um perrengue meio sério aqui, né? É uma lição pra vocês. Perrengues sérios. Na dúvida, pessoal, não falem sim. Falem não. Na Exatamente. dúvida, digam, desculpa, eu não entendi. Desculpa, ainda não entendo esse nível de inglês, né? Exatamente. Aprende ali, escreve Pede no pra Google. pessoa falar no Sorry, I Google. don't understand. É o mínimo. Não sorriam e digam sim pra tudo, porque isso nem foi um entre problema em carros com a de língua. estranhos. E nem entre em carros de estranhos. Ainda bem que você foi com a sua amiga. Não, eu fui com ela, eu fiquei preocupado, porque na hora que ele, tipo assim, falou tal, tô dentro de um carro e tô na estação, eu fiquei meio preocupado, tipo, pô, não faz sentido. Tem algum outro seu perrengue? Eu tenho um Então, outro conta. também com a língua. Tô indo eu pra uma entrevista de trabalho, é a minha primeira entrevista formal aqui. Me arrumei, né? Tô bonitinha, assim, arrumadinha. Tô indo pra lá. Peguei o ônibus pro lado errado. Oh, Eu não sabia que era pro lado errado. E aqui, gente, isso é sério. Isso pode Acontece. acontecer, tá? Porque o mesmo ônibus passa de um lado indo e o outro do lado voltando. Então, você pode só ver o número ali do ônibus e pegar o ônibus errado. Cuidado com isso. E eu peguei o ônibus e eu tô lá bem bonita, esperando. Aí o ônibus parou e nunca andava. Eu pensei, que trânsito, eu vou me atrasar. E eu olhava ali no que trânsito, eu vou me atrasar. E quando eu olho, o ônibus tá de fato indo pro caminho inverso. você já tinha feito o quê? Uns 30 minutos? Uns 20, 25 Nossa. minutos. E eu tô ali, e eu, meu Deus, esperando. Aí o ônibus parou e ficou lá, e não andava. Eu pensei, tá muito trânsito, eu vou me atrasar. E mandei uma mensagem pra mulher, eu falei, eu vou me atrasar. Uma irlandesa. Aí o motorista sai da cabine e olha pra mim e fala assim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, sit, que é tipo sentar. E ele só, tipo assim... Aí ele olhou e ele falou, não. Tipo, ele falou alguma coisa que na época eu não entendi. Provavelmente, tipo, é o ponto final, etc. Aí eu fiquei nervosa, eu mostrei no celular o caminho, aí ele falou, é pro lado contrário. Ele apontou, né, pro lado contrário. Aí eu fiz assim, ele falou, espera que o próximo motorista vai vir e aí você vai. Eu entendi palavras-chave, tá, gente? É assim, você vai pegar palavras-chave e vai entender. Vai ligar, Seat, drive, que é motorista, né? Aí eu olhei pra ele, eu falei, ok. Aí ele ficou olhando pra mim. Ok? Aí eu falei, ok. E ele ficou olhando pra mim. Aí eu, sit? Fiz assim no banco. Sit? Aí ele, Aí eu, wait? Foi jogando palavras. A pessoa deve ficar pensando assim, uai? Ele começou a rir, assim, mas não me zoando, sabe? Sim, Ele sorriu, eles entendem assim, com até então. acho que uma compaixão, sabe? Tipo, minha filha, você vai sobreviver aqui. E eu sobrevivi, tô até agora aqui. 2 anos já na luta. 2 anos já e 9 meses total. Vai nascer. E beleza, fiquei lá no ônibus, o outro motorista veio, eles conversaram ali e fui pra entrevista. Chegando lá, a mulher começou a falar e pediu documentos. Ela falou, passport. Aí eu falei, passaporte. Entrega. Ela falou, JNIB. Aí se eu tenho, é o cartão, JNIB. Entreguei. Ela me deu uns papéis lá, eu preenchi meu nome, endereço. E ela falou, então tá, obrigada. E foi me acompanhando até a porta. Eu juntei minhas coisas e pensando, e agora? E ela foi descendo as escadas e falando. Eu não entendi bolhufas. E descendo. Chegou na porta, eu saí e ela ficou do lado de dentro. Ela falou, então tá, até sexta. Aí eu falei, até. Aí ela fechou a porta e eu pensei, tô contratada. É assim? É assim? Onde eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? O que foi isso? Não sabia. Aí ela me mandou mensagem, só que eu confesso que aqui os irlandeses, eles gostam muito de ligar, pessoal. Ligação. Eles ligam muito, então eles não usam muito WhatsApp, ou eles ligam ou eles mandam mensagem de SMS, acreditem. Eles ainda usam. E ela mandava mensagem, mas na maioria das vezes ela ligava. Foi uma querida ela.
E ela me ligava, aí eu fazia assim. Não tem sinal, não entendo. Pode escrever? Não entendo, não tô entendendo, me escreve. Em inglês, né? Hein, gente? I don't understand. Send a message, send... Mas não é porque eu não tava entendendo. Não é porque o sinal tava ruim, gente. É porque eu não entendia. Eu já fiz isso. Dentro do busão. Sorry, I don't understand you. Send me message. Please. Desligava. E ela tinha que mandar. E a pessoa enviava, Porque quando ela não mandou, eu fui pra trabalhar num lugar, mas ela tinha pedido pra eu indicar um amigo. Aí ela falou, como você veio aqui às 8 da manhã se você vai entrar no outro às 5 da tarde? Falei, você pediu pra eu virar. Ela falou, não, eu pedi pra você enviar um amigo. Putz. Aí eu falei, me mande mensagem. Mande mensagem, boa. Aí sobrevivi. Eu tive um perrengue com a língua também lá no aeroporto. Esse daqui é maravilhoso. Eu estava limpando lá com o chão, na moralzinha minha, com meu foninho. Aí chega um rapaz jovem, ele era francês. Aí ele começou a falar francês comigo. Eu não entendi. Aí eu falei, sorry, I don't understand you. Aí eu falei assim, do you speak English? Ele balançou a cabeça, só fez sinal de não, que não. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu, do you speak Spanish? Fez sinal também que não. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Mas se falasse assim, você ia soltar uns olá, que tal? Já soltar um como estás? Hablas espanhol. Enfim, não falava, só falava o bendito do francês. E eu não entendendo nada. Aí eu peguei, aí eu falei, ok. Aí ele, ok. Eu falei, ué, ok. Os dois falaram ok. Aí eu falei, fiz mímica. Apontei pra mim e falei, como posso te ajudar? Em português mesmo, bem devagarzinho. Aí ele mostrou o celular. Essa foi a hora que eu falei, you changed your phone? You have a new phone. Congratulations. It's really nice phone. Aí ele, yes. Aí eu, come on. Ele queria carregar o celular dele. E eu falei pra ele, you change your phone. Tipo, você pegou um telefone novo, você pegou parabéns. Aí ele ficou olhando pra minha cara, na hora que eu apontei pro interruptor, eu falei, this your... Aí ele, ok. Aí eu peguei e saí, ele ficou lá, colocou o fone dele pra carregar, aí eu fiquei pensando, gente... Ele queria um interruptor no final? Eu falei, não é change, é charge. Charge. Ele queria carregar o celular dele. E eu falando pra ele que ele tinha trocado de celular. Tipo assim, ele ficou olhando pra minha cara sem entender nada, porque ele não entendia inglês. E eu muito menos entendia o francês dele. Sim. Esse foi o perrengue, depois eu fiquei, meu Deus, gente. Já vou entrar nos perrengues dos amigos, pode? Ou não, tem Quer intervalo? começar? Quer começar nos perrengues das caixinhas? Ontem, nos nossos stories, a gente abriu umas caixinhas de perrengues e foram enviados muitos perrengues pra gente. A gente vai contar pra vocês esses perrengues. Quer começar? Vamos começar então. Dos seus amigos. Pode contar. Não, quer contar você primeiro? Bom, vou começar aqui. Vamos lá. Eu vou dar os créditos pra ele, o que ele quis. Aceitou. O @Jefferson Vasconcelos. Jefferson. Mandou assim. Bem-vindo. Pegar o ônibus do lado errado da rua e não conferir o número do ponto. Tá vendo? Isso acontece muito. Acontece muito. A K Correia mandou assim, o meu dá um PDF, hein? Não enviou PDF, hein? Eu queria saber. Vamos para o próximo. APS Trips, Priscila, um abraço. Mandou assim. Beijo, Priscila. Estava indo para o BR de férias com 2 malas de 23 quilos e uma de 15. E uma mochila de 10 quilos. Meu Deus. Desci do busão e caí de cara no chão. Só eu tô indo com respeito. Rachei a cabeça e fui socorrida de ambulância. Meu Deus, Priscila. Além da equipe levar todas as minhas malas na ambulância, eles ainda achavam que eu não estava bem da cabeça, pois o meu inglês não era muito ruim. Tipo, não falava coisa nenhuma, mas era só o inglês ruim mesmo. Aí, pra piorar, a minha unha postiça caiu e o enfermeiro da ambulância me ajudou a colar dentro do hospital. Oh, meu Deus. Que fofo, Meu Deus, que fofinho. Desculpa. Saí toda suja de sangue e com a cabeça quebrada e fui direto pro aeroporto. Ela me enviou uma foto, gente.
Priscila, desculpa eu rir aqui, mas tá muito bom. Ela o seu mandou a foto? perrengue. Ela mandou. Eu quero... Não, vê se abre aí. É a print, eu acho. Ai. Pri, um abraço. O seu perrengue Quero é puxado, mas que bom que tá tudo bem agora, né? Passou. Tem Esses desafios da língua, gente, são os melhores, assim. Você contou do francês. Do francês. E mandaram aqui na caixinha. Eu tenho muitas caixinhas. Que uma vez... eles só não me disseram se eu posso contar os nomes deles. Ok. Então eu não vou contar os nomes. Não conte nomes. Nossa, tem bastante Anonimato. E é uma colega nossa, ela era minder. A minder é a babá, né? Aqui no Brasil, ela cuidava de 2 crianças. E os pais, às vezes, diziam pra ela, aqui tem a carne, aqui tem a batata. Não misture a carne com a batata. Sirva separado. E a primeira coisa que fazia era misturar a carne com a batata. E uma vez ela chegou o cachorro, lá tinha um cachorro na casa, e ela queria perguntar se o cachorro mordia. Meu Deus. Ela não sabia falar isso, ela ficava assim. The dog. Au, au. Aí a família, hã? Aí elas, the dog. Eu não tô acreditando nisso, não. A família olhando, tipo, com aquela cara de... Tipo, o que ela tá falando? Aí ela... Contratou um cachorro. Gente, sério. Eu ia chamar o padre. Deixa eu falar. Coitada dessa menina. Gente, isso foi muito bom. Imagina a família olhando de Não, a família olhando, tipo... Eu vou deixar minha filha com isso? Não é possível. Porque tem palavras que a gente não sabe mesmo, né? Uma vez eu fui falar sobre espirrar, eu não sabia. He was a teen. A teen. Ai, me deu calor, vou tirar. Aí todo mundo, he was a teen. On the food. Tipo, ele tava espirrando na comida. Eles pra mim. Meu Deus. Mas essa do cachorro foi muito boa, Não, né? do cachorro é muito boa. The dog. The dog. Tem outras? Várias. Deixa eu ler uma, então. Pode escolher. Eu já tô começando a rir. Bom, mandaram aqui. Não consegui dormir porque dividir o quarto com um flatmate, que roncava pior que um trator. Isso é verdade. Essa é verdade, essa acontece. Quer ler outra? Lê mais uma. Ok. Vamos ler aqui. Nossa, tem bastante, hein? Muita humilhação. Muita humilhação. Muita humilhação exposta. Esse aqui eu posso falar? O nome? Posso. Esse aqui eu... O @, Hugo Santos, mandou. Eu uma vez falei na sorveteria que queria suck de ice cream. Suck? Suck. What's suck? Aí isso me complica. Ok. Como explica? Suck é... Não, é o verbo chupar. Sorvete. Só que Entendi. ele é mais aplicado a outras situações. Então, chegar na sorveteria e dizer I wanna suck the ice cream não é Não faça isso, muito pelo amor bem de Deus. visto, assim, sabe? Não é muito bem. Não fale isso. As moças começaram a rir, né, dele, com Óbvio, certeza. claro. Então, não façam esse tipo de comentário, porque Por suck favor. tem uma outra conotação. Não use neste momento, use em outros momentos mais calientes. Vamos para o próximo. Olha a gente ensinando o povo o que eles vão falar na... Meu Deus, esse aqui. Já atropelei um carro parado. Eu estava de bicicleta e acabei amortecendo. Meu Deus. Adormecendo. Cansada. Pesado, hein? Descanse, hein? Não faça isso, pelo amor de Deus. Mais um. Teve o aqui que mandou. Ônibus 5 vezes e demorei 3 horas pra chegar. Mas lá cheguei. Tem continuação? Esse é assim. Qual foi que você leu esse? Isso mesmo. Ela tinha um cleaner pra fazer
Quem mandou esse aqui foi a @Malu em Dublin. Malu com H no final. Ela é profissional, né, especialista de cleaner aqui na Irlanda. E ela tem cleaners para fazer, né, limpeza, enfim. Clientes em diferentes áreas da cidade, em diferentes lugares, enfim, sempre um cliente diferente. Embora ela tenha uma carteira ali de clientes. E ela tinha um cleaner e ela não sabia que estava tendo um evento grande no centro da cidade. Ela literalmente trocou de ônibus 5 vezes. Ela desceu e saiu do ônibus. Desceu e saiu. Até ela entender que estava tudo parado no centro da cidade. E aí ela chegou atrasada. Chegou bem atrasada, mas chegou. Chegou e fez... disse que demorou 3 horas a mais para chegar lá. De fato, galera, os ônibus aqui eles são mais lentos. Sim. Às vezes, de verdade, se você for de bicicleta, eu usei muita bicicleta aqui, agora eu não uso mais. Depois que roubaram a minha. Mas eu tava com um capacetezinho, assim, procurando a bicicleta. Eu jurava que eu tinha guardado em outro lugar, então eu fiquei andando pelo bairro. Coitada. Tava guardado na casa. Detalhe, eu fui com o capacete até a minha casa, porque eu esqueci que tava na minha cabeça. E aí os ônibus às vezes são meio lentos, então de bicicleta, às vezes a bicicleta vai um pouquinho mais rápido até do que o ônibus. Sim. E aí ela acabou se atrasando. Tem mais. A lot messages. O próximo. Tem uma amiga que ela foi visitar ela ia visitar uma casa, ela estava numa acomodação temporária e ela ia visitar uma casa, era tipo 4:30 da tarde. Ela tinha que sair para ir visitar a casa nova para ela se mudar. E aí, tá bom, ela tava tudo certo, se arrumou, ia sair até um pouco antes. Quando ela ia saindo, jogaram um monte de ovos na porta. E aí ela ficou com medo de sair e acabou perdendo a vaga. Esse é um perrengue triste. Esse é um perrengue triste, pesado. Nos compadecemos. Música triste. Cara triste. Essa é pesada, esse perrengue. Nossa, Vinícius, sua tristeza é sorrindo? É você assim nos velórios? Não. É que, na verdade, tem uns perrengues que eu dou risada, porque tipo, imagina, tem mais? Tem um que a Josi.ig. Eu vou contar porque eu também sofri isso. Conta desse. Esse é pesado. O Luas, gente, é um trem, né, urbano. Ele cruza as ruas da cidade. É muito bom, é rápido, enfim, é uma qualidade bem boa. Mas, como ele cruza a cidade, a linha do Luas também cruza a cidade. Então, às vezes tem ali o Luas passa, e aí o ônibus vem e passa também, os carros no mesmo lugar. E os trilhos do Luas são de ferro. É como se fosse um trem. Sabe, não é igual o trilho de trem, aquela coisa assim de madeira, mas eles são de ferrinho assim dentro da terra. E pneus de bicicleta podem facilmente serem enroscados ali. E o meu pneu da bicicleta enroscou ali. Então eu lembro que eu tava vindo e aí, sabe quando você tá assim na cabeça? Vai cair. Vai dar uma caquinha, vai dar errado. E você tá já na cabeça, vai dar errado. E o ônibus atrás de mim. E eu, vai dar errado. Já tinha pressão do motorista. O motorista já tava dentro do ônibus imaginando. Ele tava, tenho certeza que ele tava olhando pra mim e pensando, minha filha, vai cair. Não deu outra. A hora que eu fui cruzar assim, o pneu da frente entrou no trilho, na linha do Luas. E eu caí, gente, mas eu caí de frente assim, ó. Poxa. Eu só ouvi o barulho do ônibus parando atrás de mim, né? Graças a Deus, ele já estava esperando. E eu caí e coloquei a perna pra cima, assim. Daí eu olhei pra ele, tipo, sorry. Eu caí. Aí, levantei, eu me cortei, sangrou, assim, mas eu fingi que não estava acontecendo nada. Levantei e saí empurrando a bicicleta, assim, normal. Tava doendo demais. Eu fingi. Toda torta. Saí toda bonita. O pior que esse dia eu tava andando na rua, eu vi uma moça caindo, eu fiquei com dó, cara. Ela caiu tão feio. Mas você riu? Não ri, eu fiquei com dó. Eu prometo que eu não ri. Eu fiquei com dó. Porque foi feio o tombo. O pneu dela enroscou realmente na linha do e foi pro chão. Isso dá dó. Teve uma aqui que mandou assim. Não entendi, você viu esse caso? Eu vi esse caso. Você conhecia a menina? Não. Eu tava do outro lado da rua, não deu nem pra correr pra ajudar. Gente, tomem cuidado ali, né, exatamente. Aconteceu com meu amigo também, ele se machucou. Na verdade, a bicicleta se desfez, ele só ficou com um banco. Só
segurou o banco, coitado. Esse episódio, meu A Deus. bicicleta É literalmente ótimo. se Eu desfez não no aguento. meio da Parker Street aí, tadinho. Ele ficou com um banco assim na Só mão. segurando o banco. Cuidado Ai, com a linha do Jesus. Luas. Olha, agora, eu prefiro intercâmbio. Olha só, hein? Mandou aqui. Não mandou na minha, mas mandou na sua. Na sua caixinha. Você viu? Sabe como é, Tô né? sabendo, viu, Natália? Ela mandou assim. Fui no mercado com o dinheiro contado e fiquei pedindo 900 de desconto. Que coisa. 900? 900. 900 é 9 centavos. 9 centavos. Ô, Natália. Isso é legal. Olha, gente, uma coisa no Brasil é que a gente tá acostumado a pechinchar. Pois é. Então, assim, se eu comprar 2, tem desconto. Faz 5 por 1. Essas coisas assim. E aqui isso não existe. Não existe. Eu fui na lojinha lá, logo que eu cheguei também, pedi um descontinho. Eu falei assim pro rapaz, será que se eu comprar 2, se arredonda pra 6? Era um coisinho de celular. Aí ele ficou assim olhando pra mim e ele fez, não. Tipo assim, o que Tipo, você tá querendo? Que? Aí, e eu fui no Brasileiro também, aí no mercado, né? E aí eu queria comprar farofa, umas coisas lá, e deu um número quebrado. Aí eu falei, não arredonda pra tal, não, acho que era tipo 8 euros na época. Sim. Aí a moça falou, moça, aqui não é Brasil. Nossa, já mandou na lata. Aqui hein? não é, aqui não é Brasil. Volte pra onde você veio. Por que não Então é aqui Brasil? não tem isso O que você acha? de arredondar, desconto, pechinchar. Não tem, gente. Não tem parcelamento. Aqui é tudo à vista. Tudo à vista. E se acostuma, tá? Não se preocupe, não. Tudo à vista que você vai comprar, tudo. Não tem essa de parcelar, não. Bom, mandaram aqui. Não saber onde fui parar depois da balada. Só Deus sabe sobre os after. Uou, cuidado, hein? Bebeu demais, hein? Poxa. Tem mais aí? Tem uma história triste desse aí, não é perrengue, não, mas eu sou um rapaz que. Não, história triste. Não? Não. Eu vou dar risada, pô. Eu tô num momento feliz aqui, vai pôr história triste. Mas acaba engraçado. Tá, então conta. Não perguntei pra ele, então não vou contar. Ah, boa, verdade. Não, sem exposição, sem deixou. E agora, @iagora, mandou aqui. Ele saiu entregando panfletos. Olha só. E ele se perdeu, ele não sabia onde ele estava. O celular dele descarregou. Poxa. Era Halloween. Tava frio, escuro, né? Porque o Halloween escurece mais cedo aqui. Sim. É outubro, ali, final de outubro. E ele se perdeu, não sabia onde estava. Tava frio, tava chovendo, não tinha celular, não conhecia ninguém. E ficou. Até agora ele tá perdido, na verdade. Por favor, se alguém vê o @ aí pela rua de Dublin, ele fala pra ele que a gente está procurando ele. Ele deve estar perdido até agora, desde Halloween. Sim. O próximo Halloween a gente te encontra, viu? A Ana Castanheiro. Oh, Ana, saudades. Ela ficou 3 dias internada no hospital sem saber nada de inglês. Ela não sabia o que tava rolando, ela não sabia o que estavam dizendo, não sabia. A pessoa vinha com a injeção, ela... Ok. Isso é sério, viu? A minha mãe sempre... pra ela deu tudo certo, graças a Deus. A minha mãe sempre ensinou a gente. Quando alguém tá no hospital, alguém vier te dar um remédio, uma injeção que for, pergunta, o que é isso? Mas pra que é? Ah, não, mas já aplicaram em mim, você vai aplicar de novo? Tem que ficar bem espertinho. Mas aí quando você não sabe inglês, você vai falar... Você vai falar o que é isso? O que é isso? What's it? Ela vai falar o nome lá em inglês, você vai falar assim... Entender. Ok. Come on. Ok. Kill me. Tem mais? Tem a Jéssica. Jéssica, um abraço. Jéssica Mandelo. Ah, tadinha. É um triste, mas... Né? O PPS é um documento para arrecadação de impostos, né? Enfim, é um documento que é essencial aqui para trabalho. E ela... Antigamente, hoje é tudo online, mas antes era presencial. E ela foi... ela tinha um agendamento e ela foi. Só que eles colocaram aqui, né, nesse modelo de número, enfim, de data, a data estava primeiro e o mês e a data estava primeiro... Não, estava primeiro o mês e depois o dia. Então, estava tipo março de dia 22, por exemplo. Sim. 3/22. E ela foi na data errada. Poxa, ela foi tipo na data... sei lá, era dia... Era 3 de março, daí ela foi tipo... 22 de março. Alguma coisa assim. Ela não contou aqui, mas ela trocou as datas.
E aí ela foi e Perdeu. era no dia errado. Aí ela tava dependendo desse documento pra conseguir um emprego. Enfim, ela conseguiu se ajustar lá, mas por conta de... Hoje o PPS é online, tá, gente? Então não tem mais esse BO. Então fiquem tranquilos. Sarinha, tem mais alguma pra gente tá dando bye-bye, despedindo da galera? Ai, não quero ir embora. Eu Não quer ir embora, a gente aqui. vai voltar. Vamos trazer mais perrengues, mais histórias engraçadas. Eu tenho um caos, não é perrengue. Então conta. Mas é um alerta. Oh. Esse é o último, tá? Puxando ali a história Puxa aí. do Ice Cream lá do Hugo. Tem uma reza a lenda aqui na Irlanda. Nunca aconteceu comigo. Né? Não conheço essa daí. Hein? Mas você nem sabe ainda. Ah, Reza a lenda que aqui é normal dividir quarto, né? E na Irlanda é proibido ter locais para encontros íntimos. Vulgo motel. entendi. Ok. Não, é proibido, de verdade, não existe aqui na Irlanda. E às vezes o flatmate ali seu, né? Flatmate é que nível de casa, ele quer namorar com alguém e não tem lugar, né? Não sei o quê. E aí reza a lenda que Exato. existe a regra da. A regra da meia na porta. Você conhece essa Não regra? conhecia, não tava sabendo. Ainda bem que meu quarto é single. É uma meia na porta. Então, se você chegar numa casa e tiver uma meia na porta, Não entre. não entre. Ah, tá. Porque pode estar Entendi. acontecendo um encontro romântico lá dentro. Por favor, não atrapalhe. Eu tenho um perrengue de uma amiga que aconteceu e ela entendeu a regra e não entrou. Que bom, que bom. Bom pra ela, bom pra quem tava no Bom pra quarto. A gente entende o que acontece aqui nessa Irlanda. Pois é. Bom, Sarinha, quero agradecer nosso bate-papo alegre, feliz. Espero que vocês tenham dado boas risadas aí do outro lado. Se você tem perrengues engraçados, pode enviar. Dates amorosos, pode enviar também. Sara, quero te agradecer muito, imensamente, por tudo, desde o início que eu cheguei aqui na Irlanda. Sou uma anja. Exato. E tem me ajudado muito aqui nessa seda e nessa Irlanda. Bom, a minha pergunta, eu sempre faço essa pergunta, não vou deixar de fazer esse podcast. Ai, meu Deus. Se você pudesse deixar uma mensagem pra alguém que tá passando nesse exato momento pela porta do avião para embarcar para o intercâmbio, seja para Irlanda ou para qualquer outro país, o que você deixaria? Eu diria, relaxa. Vai dar tudo certo. Vai ser muito mais tranquilo do que você pensa. Você vai conseguir aprender a língua, vai ter um emprego legal, vai fazer muitos eurinhos, vai fazer amigos incríveis. Então não fique estressado. Relaxa, curte o momento. Vai dar tudo certo. Isso aí. E a minha frase é: mude seus pensamentos e mude o seu mundo, viu? Culto, depois de rir. Isso foi muito profundo. Bom. Um beijo, beijo, galerinha. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Até Deixa a seu próxima. arroba pra galera, por favor. On the road. Uou. Porque eu sou on the road é na estrada, gente. É isso então, aí. SAONTHE road. On the Perfeito. road. Siga a arroba Seda College e siga o intercambista, lá no Instagram, TikTok e YouTube. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, galera. Até Tchau, tchau. mais, tchau, tchau.